Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema que, assim, parece simples, mas é incrivelmente profundo. O riso. Aproveitando o gancho do Dia do Riso. Um tema ótimo, que todo mundo vive, né? Exato. E tem uma citação nas nossas fontes que abre a conversa perfeitamente. Diz assim: o Dia do Riso é uma data dedicada a valorizar algo simples, gratuito e profundamente humano, o sorriso. Simples e direto. E a nossa missão aqui é essa. Primeiro, vamos explorar o que a ciência diz, o que é mais universal sobre essa ferramenta. Depois, a gente mergulha numa perspectiva, olha, bem específica e surpreendente que uma das fontes trouxe. Uma que eu acho que vai pegar muita gente de surpresa. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. Começando pelo que a gente já sente, né? Todo mundo sabe que dar uma boa risada faz bem. As fontes falam do básico. Melhora o humor, alivia o estresse. Mas tem uma ciência por trás disso, certo? Não é só uma sensação. Exato, não é só impressão. Quando a gente ri de verdade, o cérebro libera um coquetel químico poderoso, principalmente endorfinas. Os famosos analgésicos naturais do corpo, né? Isso. É por isso que depois de uma gargalhada daquelas, a gente sente um alívio quase físico. Mas o que eu acho ainda mais interessante é o aspecto social, sabe? Evolutivo. Como assim? O riso é mais antigo que a linguagem. Antes de a gente conseguir falar, olha, tá tudo bem, sou seu amigo, a gente ria junto. Faz todo sentido. É um sinal universal. Totalmente. É um sinal que diz, estou relaxado, não sou uma ameaça, podemos criar um laço aqui. Essa ideia do riso como uma cola social é muito forte. Uma das fontes usa uma expressão que eu adorei. Um ato de convivência. É uma ótima expressão. Porque um sorriso sincero pode acolher e quebrar o gelo de um jeito que palavras, às vezes, não conseguem. Ele cria uma ponte instantânea. Totalmente. E essa ponte, ela tem o efeito cascata. Ambientes onde as pessoas riem mais juntas são geralmente mais criativos, mais colaborativos. E mais resilientes, imagino. Muito mais. A fonte destaca um ponto crucial aqui. Diz que o riso não apaga os problemas, mas nos dá forças emocionais para lidar melhor com eles. Ou seja, não é escapismo. De jeito nenhum. É o que a psicologia chama de regulação emocional. É como se o riso arejasse a mente, sabe? Dando espaço para a gente olhar para o problema de um ângulo diferente, com um pouco menos de peso. Certo. Então temos a química do bem-estar, a cola social e essa ferramenta de resiliência. Isso por si só já daria uma conversa inteira. Daria, com certeza. Mas aqui é onde fica realmente interessante. As fontes que a gente recebeu dedicam a maior parte da análise a uma lente muito particular para enxergar tudo isso, a do espiritismo kardecista. E aí a conversa muda de patamar. Muda. E eu confesso que isso me pegou de surpresa, pegar algo tão do dia a dia como o riso e conectar com uma doutrina filosófica com tanta estrutura, não é uma conexão óbvia. De forma alguma. E para a gente entender essa análise, acho que é preciso dar um passo atrás. A própria fonte faz questão de dizer que Allan Kardec, o codificador da doutrina, não escreveu um capítulo sobre o riso. Ah, então isso é uma interpretação, uma aplicação dos conceitos. Exatamente. É um exercício de aplicação dos princípios gerais da doutrina a esse aspecto da vida. E antes de mergulhar nos pontos, talvez valha a pena dar um panorama de 30 segundos desses princípios para todo mundo ficar na mesma página. Ótima ideia. Por favor. Basicamente, para entender o que vem a seguir, a gente precisa ter em mente duas ideias centrais do Espiritismo. A primeira é que estamos aqui num processo de evolução espiritual contínua. Através de várias experiências, várias vidas. Isso. E a segunda é que nossos pensamentos e emoções não ficam só dentro da gente. Eles criam um campo de energia, uma vibração, que nos conecta e nos sintoniza com outras consciências, outros espíritos. Ok. Com essa base, a análise sobre o riso ganha uma dimensão completamente nova. Entendi. Então a ideia não é só um sentimento interno, mas algo que a gente projeta para fora. Com essa base, o primeiro conceito que as fontes trazem, o da elevação vibratória, começa a fazer mais sentido. A citação é ótima. Rir não é futilidade, é equilíbrio emocional em ação. Exato. Nesse contexto, padrão vibratório não é uma metáfora poética, é um conceito
prático. Explica melhor isso. A ideia é que pensamentos de tristeza, de raiva, de pessimismo, eles criam um campo energético mais denso que, segundo a doutrina, nos deixaria mais vulneráveis a influências espirituais do mesmo calibre. Entendi. O riso genuíno, aquele que vem da alegria e do bom coração, faria o oposto. Ele eleva essa frequência. Então, para traduzir para quem não está familiarizado, a alegria não seria só um sentimento. Ela literalmente mudaria a atmosfera ao nosso redor de uma forma que nos protege. É quase como um repelente para energias negativas. É uma ótima analogia. É exatamente isso. O riso sincero funcionaria como um campo de força positivo que não só nos protege, mas também higieniza o ambiente ao redor. E isso facilitaria a sintonia com o que a doutrina chama de bons espíritos. Perfeito. Facilitaria a sintonia com influências positivas. É a ideia de que a gente atrai aquilo que a gente emite. Isso nos leva a um segundo ponto, que é mais direto: a saúde emocional e mental. As fontes falam que o riso alivia tensões, reduz a tristeza, a ansiedade, o que a gente já viu na parte mais geral. Mas aqui parece ter um peso diferente. Sim, porque a conexão é mais profunda. Se a gente conectar isso ao quadro geral da doutrina, muitos sofrimentos, sejam físicos ou emocionais, são vistos como sendo agravados por estados mentais negativos que se prolongam. Tipo a tristeza crônica, o rancor. Exato. A ansiedade, tudo isso mexe com o nosso equilíbrio. O riso, nesse cenário, é visto como um interruptor natural. Um interruptor, gostei disso. Ele não vai curar uma depressão, claro, mas ele tem o poder de quebrar um ciclo de pensamentos ruminativos, de pensamentos pesados. É aquela lufada de ar fresco que interrompe um padrão negativo e abre uma pequena janela para a luz entrar. Para mim, foi o mais contraintuitivo de todos. O riso como uma ferramenta de prevenção de excessos. Ah, esse é fascinante. A ideia de que o bom humor pode nos proteger da rigidez moral e até do fanatismo. Nossa, isso vira de cabeça para baixo a imagem que muita gente tem de espiritualidade como algo sempre sisudo e terzado. Exatamente. E essa é uma das análises mais sofisticadas do material. A fonte lembra que Kardec sempre alertou contra os extremos. Fanatismo, a culpa doentia, a austeridade exagerada, tudo isso é visto como desequilíbrio. E o riso seria um antídoto. Exatamente. O riso saudável, nesse sentido, é o antídoto. Ele impede que a pessoa leve a si mesma e a doutrina a um extremo de seriedade que sufoca. A fonte é muito clara nisso. Que ela diz: Espírita não é sinônimo de pessoa triste ou austera. A alegria é um componente do equilíbrio. É o que nos impede de transformar uma filosofia que é libertadora num fardo de regras e culpas. é um mecanismo de autocrítica e humildade. Perfeito. É quase revolucionário dizer que o bom humor é uma virtude espiritual. E é interessante pensar no riso como algo que nos equilibra individualmente. Mas e o efeito dele nos outros? Afinal, a gente raramente ri sozinho. E essa é a ponte perfeita para o quarto ponto, o fortalecimento da fraternidade. A gente já falou da cola social, e aqui a visão é muito parecida, mas com um propósito espiritual explícito. Certo. Na doutrina espírita, a evolução não é um caminho solitário. Ela acontece na relação com o outro. A convivência fraterna é o ginásio da alma. E o riso entra aí como... Ele é um lubrificante social poderoso. Ele desarma, cria simpatia, facilita o diálogo, torna a convivência mais leve. Seja numa família, num grupo de trabalho ou num centro espírita, o riso compartilhado cria laços que facilitam a ajuda mútua e o aprendizado conjunto. Ok, até agora a gente só falou do riso como uma força positiva. Mas todo mundo sabe que existe o outro lado. A piada que machuca, a ironia que humilha. E as fontes entram de cabeça nisso, no que chamam de o limite do respeito. Sim, e esse é um ponto fundamental, porque ele estabelece a ética do riso dentro dessa filosofia. A linha divisória é muito, muito clara. Qual seria essa linha? De um lado você tem o riso saudável, que a fonte descreve como aquele que alegra, consola e aproxima. Do outro, você tem o riso que é sintoma de desequilíbrio moral, o que humilha, ironiza ou ridiculariza. Então a regra é não ferir o próximo. A regra de ouro é explícita. O riso só é benéfico quando não fere o próximo. Mas essa ideia de um riso que humilha,
Muita gente poderia ver como só uma brincadeira. Como a doutrina diferencia as coisas? A doutrina diria que a intenção e o efeito definem tudo. Uma piada que se baseia em diminuir alguém, em explorar uma fraqueza ou em reforçar um preconceito, mesmo que disfarçada de brincadeira, É vista de outra forma. é vista como uma expressão de inferioridade moral de quem a faz. Não é alegria genuína. É uma forma de se sentir superior à custa da dor alheia. Entendi. Portanto, do ponto de vista espiritual, esse tipo de humor não eleva a vibração. Pelo contrário, ele a rebaixa. Tanto a de quem faz, quanto do ambiente. É um riso que separa em vez de unir. Essa distinção é muito poderosa. E ela nos prepara para o sexto e último ponto, que para mim é o mais profundo de todos. O riso como uma expressão de confiança na vida. Esse é o ápice da reflexão. A ideia de que conseguir rir, mesmo no meio das dificuldades, revela uma fé madura. Exato. E é crucial entender que não se trata de negar a dor ou de calçar um sorriso falso. Não é positividade tóxica. Não mesmo. Pelo contrário, é uma alegria que nasce de uma compreensão mais ampla. Segundo as fontes, essa capacidade de sorrir na adversidade vem de uma certeza íntima de que tudo tem propósito. É a confiança. É a confiança de que as dificuldades, chamadas de provas na doutrina, são oportunidades de aprendizado e que a vida continua muito além daquele problema momentâneo. É a diferença entre o sorriso de quem acabou de ganhar na loteria e o sorriso sereno de um avô que já passou por poucas e boas na vida, né? Perfeita analogia. Um vem da ausência de problemas, o outro vem da certeza de que se é mais forte que eles. É exatamente esse segundo sorriso que as fontes descrevem. Não é a alegria da ignorância, é a serenidade da sabedoria. É um sinal profundo de confiança na justiça do universo e na nossa própria capacidade de superação. Uma alegria que vem de dentro? Exatamente. É a alegria que não depende das circunstâncias externas, porque sua fonte é interna. Então, o que tudo isso significa? Foi uma jornada em tanto. A gente começou com o riso como química cerebral e cola social, Sim, uma ferramenta universal de bem-estar, isso. e então mergulhamos nessa perspectiva específica para descobrir o riso como um ajuste de frequência espiritual, uma ferramenta para construir laços fraternos e, no nível mais alto, como a expressão máxima de uma fé que entende o propósito da vida. É uma visão bem completa. A conclusão da fonte amarra tudo isso de um jeito muito bonito. Como ensina o Espiritismo, a alegria é um dos caminhos mais simples para o bem. Exatamente. A síntese, usando os termos que as fontes nos trouxeram, é que o riso, sob essa ótica, é um remédio emocional, um ajuste vibratório e uma expressão de confiança na vida. Gostei desses 3 pontos: remédio, ajuste e expressão. E a proposta não é uma felicidade ingênua ou constante, mas cultivar a capacidade de rir com consciência. É viver a vida com leveza, mas sem nunca perder a responsabilidade e, acima de tudo, o respeito pelo outro. Rir com consciência. É uma ótima forma de resumir. E isso tudo levanta uma questão importante, que fica para a gente refletir. Se o riso que une e consola é um sinal de equilíbrio, e o que humilha e separa é um sintoma de desequilíbrio, Vale a pena a gente se observar. vale a pena a gente se observar por um dia. Do que nós rimos? O nosso humor do dia a dia, as piadas que a gente conta e compartilha, elas servem mais para construir pontes ou para cavar fossos? Uma pergunta forte. E a reflexão final é, no fim das contas, o que o nosso riso revela sobre o nosso próprio estado de equilíbrio interior?